Rita, portanto, pegando já aqui na análise feita por estes dois colegas, a questão é a seguinte: estes números, números são números, não há como modificá-los, são o reflexo de políticas destes últimos anos. O que é que terá falhado a nível político, a nível local, para estarmos agora perante estes números? Eu acredito que faltou rasgo, faltou ambição, porque, se é verdade, Amarante perdeu 5, dos dados que eu tenho, 5,7% da população de 2001 a 2011. Isto não é exclusivo de Amarante, porque em todo o nosso país a população foi quase caindo para o litoral, porque se nós analisarmos, 4 em cada 5 portugueses moram em zonas costeiras e em zonas do litoral. No norte isso não se sente tanto assim, porque nós temos uma concentração populacional muito grande, mas no Alentejo e no Algarve isso sente-se com grande intensidade. A questão que se nos coloca neste momento é perceber que lógicas é que devem ser seguidas para contrariarmos esta desertificação e esta quase que fuga da população, e as populações fogem para os sítios onde têm melhores condições de vida e onde lhes são dadas melhores condições para se fixarem e para terem o seu emprego. Isto não é novo. Desde os anos 80 que têm vindo a ser implementadas uma série de medidas para contrariar a desertificação. Nós começamos por melhorar as nossas acessibilidades, construímos infraestruturas, nós estamos altamente infraestruturados, temos infraestruturas quase que a dobrar em certos locais e desnecessárias porque estão sobredimensionadas. Temos várias câmaras que ofereceram solos industriais para a fixação de empresas nesses lugares. Houve redução de impostos, houve subsídios à natalidade em vários concelhos e, mesmo assim, esta lógica assistencialista e quase paternalista do Estado e dos municípios não surtiu o efeito que era ambicionado por todos. E o que se coloca aqui, porque o que é preciso nestas zonas é dinamizar a economia local, é fazermos com que as pessoas aproveitem os recursos endógenos e, a partir daí, criem emprego e aproveitando os recursos locais, criem empresas produtivamente que sejam sustentáveis, giram riqueza, emprego e consigam então fixar-se e criar postos de trabalho nos seus concelhos. Amarante tem tido efetivamente um problema muito grande e é preciso reduzir essas assimetrias que se verificam e estão à vista de todos, mas eu creio que os dados que temos são até 2011, a partir do ano passado creio que se verifica e está aos olhos de todos uma viragem a nível de pensamento político, a nível de inovação e numa lógica de apoio ao empreendedorismo e à fixação de empresas, e sinónimo disso é também de apoio à regeneração urbana, a recente aprovação da ARU, e creio que os passos estão dados para que esta desertificação se combata em Amarante com todo o vigor. Muito obrigada, Rita, por estas palavras. Bom dia, João. Perguntava o que é preciso para fixar a população em Amarante, o que é que terá acontecido para, ao longo destes últimos anos, termos chegado a estes números que o Domingos nos trouxe até aqui? Bom dia. Bom dia. O grande problema que se põe é que, estando o país a funcionar mal, ou seja, pior estará a funcionar as cidades do interior. Pegando aqui no Concelho de Amarante, que é onde nós residimos, fomos governados quase durante 20 anos pelo Partido Socialista, aqui em Amarante. No meu exemplo, na minha opinião, Amarante não só não evoluiu, como regrediu. Amarante tinha coisas que realmente fomentavam para que fosse uma cidade mais desenvolvida e foram serviços encerrados, e temos que ser realistas. Amarante parece, em alguns dias, uma cidade fantasma, não se vê ninguém nas ruas, porque não há nada. O Hugo dizia que as pessoas de fora, que não estavam perto do centro, não iam para a cidade, mas o que é que as leva a vir ao centro de Amarante? O que é que há em Amarante para as cativar a vir para o centro? Falando já das pessoas que residem em Amarante, não falando daquelas já que saíram.
o grande problema que se põe e o que leva as pessoas a saírem do interior reside no facto, para mim, que é a criação de emprego, que é o que levará, se calhar, principalmente as pessoas a saírem destas cidades do interior e se calhar não houve aposta suficiente para a criação de emprego nestas cidades do interior para que elas se mantivessem cá. Havia-se de ter garantido os serviços públicos de excelência que estivemos habituados, como temos visto no caso da saúde, o fecho da maternidade, estão agora a tentar tirar os hospitais, os tribunais de várias cidades. Isto só faz com que as pessoas comecem a depender de ir a outras cidades mais desenvolvidas para verem as suas necessidades resolvidas. A Rita dizia que a Amarante estava, de facto, se calhar desenvolvida no que toca às infraestruturas. Eu penso que não. Por exemplo, acho que a Amarante devia ter uma linha ferroviária, que já tivemos e foi encerrada, e isso, no que toca à mobilidade, que também é um ponto que se tem que falar em relação à desertificação do interior, as pessoas, a mobilidade, se nós tivemos, por exemplo, quando disse que regrediu, Amarante já teve cinema, agora não tem, já teve linha de comboio, agora não tem, foi por isso que eu digo que regrediu. Posso interromper? Sim. Só para... a conversa puxa assuntos e realmente é interessante. Eu acho curioso quando se emprega um conceito, a meu ver, isto já está mais que gasto, o Amarante parou no tempo, não tem infraestruturas. Bem, não se tem infraestruturas, que infraestruturas é que falta? Queres comparar? Vamos pegar naquele gráfico do Domingos, dá um bocadinho dos municípios vizinhos, e vamos comparar a nível de infraestruturas, por exemplo, básicas, água e saneamento, que se calhar todos os 4 consideramos que são estruturas básicas que uma cidade deve ter, ou que um município. Queres comparar os 90% e muitos por cento com os 20% do vizinho, nós tínhamos realmente uma infraestrutura que dissesse que era a água, mas o antigo governo assinou um contrato com as Águas do Noroeste que vai fazer, se calhar, com que as águas, com o preço da água seja 3 vezes maior. Não é, isso é um pensamento, que era um debate que poderíamos ter com todo o prazer, mas a coisa... do debate... Sim. Ele pegou na água, é por isso que eu estou a dizer, mas veremos se vamos pagar mais ou não. Sim. Porque está na Constituição que a água é um bem essencial, é um direito universal, sim, é um bem universal, mas como tu deves saber, mas só para na água, como tu deves saber, existem diretrizes nacionais que enquadram que a água tem de ter o mesmo preço dentro de algum tempo em todo o país. Ou seja, não podemos fugir à regra. Mas já que estás a falar nessas infraestruturas que tu dizes que perdemos... Mas iremos ver a que preço é que vai ficar a água e depois comentaremos isso. Obviamente. E um dos planos que o Partido Socialista tinha quando se apresentou às eleições autárquicas era que ser a própria Câmara a elaborar quase como uma bolsa para suportar esse acréscimo de peso, de custo que a água ia ter. Para que não falte água. Para que não falte água a chuvada. Exato. Que isso tem água a correr debaixo da ponte. Exatamente. E isso é um tema que, obviamente, que nos levaria por longos... Mas vamos às infraestruturas, porque eu acho que este ponto, efetivamente, é interessante debatê-lo e é uma das questões que está precisamente em cima da mesa, que é a próxima, que é a própria sobrevivência das infraestruturas. Porque, quer dizer, se as pessoas fugirem de Amarante, para que é que servem por exemplo, aqui a PT Comunicações, que se quisermos resolver qualquer problema, temos que ir a Penafiel. Amarante, por exemplo, é reconhecida, se calhar, pelo turismo, por o vinho verde, e não se apostou, nem se aproveitou as potencialidades que Amarante tinha. Por exemplo, nós falamos em Passos Ferreira, sabemos que é a capital do móvel. Falamos em Felgueira, sabemos que é do calçado. Porque é que Amarante não será a capital do vinho verde, por exemplo? Aproveitar realmente as potencialidades que a nossa cidade nos pode dar e era por aí que nós podemos começar a lutar criar, para no fundo, que a desertificação marca, não aumente. Não é, de certa forma, assim como lá está Passos Ferreira é a capital do móvel, Felgueiras do calçado, porque não, por exemplo, Amarante ser de vinho verde ou até do turismo, não é? No Exatamente. Fundo, criar aqui uma marca, penso que um até ativo. hoje fez-se pouco ou nada em relação para evoluir Amarante e para
para que não se conseguisse fazer com que as pessoas... Para não se fixar a população, no fundo. Exatamente. Muito obrigada, João. Domingos, portanto, temos aqui comentários de que Amarante parou no tempo, está adormecida, faltam infraestruturas. Isso são, de facto, aspectos que pesam na hora das pessoas decidirem viver num sítio em detrimento do outro. Portanto, de que forma é que esta desertificação do próprio Conselho pode afetar o poder negocial da própria política, dos políticos? Dizia há pouco também que acha que falta um certo centralismo político em Amarante. Que peso é que tem esta desertificação na hora de se investir, por exemplo, no Conselho, na negociação política? Bem, como eu dizia inicialmente, a desertificação populacional traduz-se sempre no médio e longo prazo num déficit de capital humano e social, na degradação das economias locais, enfim, no desincentivo à iniciativa privada, a iniciativa empresarial, retira o espírito empreendedor porque os jovens qualificados saem da nossa região. Depois há uma perda clara de liderança política, que é visível, e aliás, se eu perguntar aqui aos meus colegas, se tivéssemos que dividir a comunidade intermunicipal em dois, quais seriam os municípios que escolheriam para fazer uma parceria? Estou certo que não escolheriam nem Baião, nem Rezende, nem Castelo de Paiva. E, repare, isto não é uma questão subjetiva, é o que já se está a passar nos meandros da comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, que há municípios que estão a afastar-se politicamente de Amarante e a agregar-se a outras forças políticas que têm muito mais peso nesta questão de captação de investimento e de fazer uma gestão estratégica para o desenvolvimento económico e social das suas regiões. E o que tem faltado, e aliás o que falhou, no meu entender, ao longo destes anos de governação socialista, que, enfim, foram anos de governação socialista. Ia precisamente perguntar isso, porque fiz a pergunta a eles e acabei por não lhe fazer assim, vou depois também perguntar ao Hugo. E nós não podemos escamotear a realidade, porque senão estamos-nos a enganar e não conseguimos arranjar soluções para resolver os problemas que estamos a enfrentar, que são problemas graves. O que falhou, no meu entender, foram os executivos e as oposições que não foram capazes de encetar esforços necessários, primeiro, à monitorização destas dinâmicas, perceber o que é que se passa, ou seja, monitorizar de forma sistemática estas dinâmicas, e não foram capazes de encetar estratégias políticas que, se não fosse para resolver o problema, fosse pelo menos para mitigar o problema e os efeitos adversos que daí derivam. Mas não foi só, claramente, o poder político que falhou nesta matéria. Foi também a sociedade civil numa ação coletiva, porque olhou de forma indiferente, não sei se de forma consciente ou inconsciente, para estes problemas e para a gravidade deste problema, e durante anos mostrou uma clara irracionalidade política coletiva, premiando, em cada processo eleitoral, a mediocridade e a passividade política. E isso tem que ser dito e tem que ser encarado com frontalidade. Portanto, não foi só os executivos socialistas que falharam, porque tenho que admitir que falharam. Fizeram coisas boas, fizeram coisas más, fizeram. E o pior do que tudo foi aquilo que não fizeram. Houve também um problema de oposição. Não digo que em todo o período de governação, mas digo que em grande parte dela, sim, houve. E aquilo que se tem verificado nos dias de hoje é que temos uma oposição completamente diferente. Temos uma oposição muito mais que faz oposição construtiva, não faz oposição de bloqueio, não tem como objetivo máximo o poder, apesar de necessitar do poder para viver, mas não vivemos para o poder. E de facto isso faz toda a diferença. E se existe alguma esperança em Amarante, existe porque também há uma oposição que é válida e tem-se mostrado válida até aos dias de hoje. O problema não está só nas mãos dos municípios, e como eu acabei de referir, há responsabilidades que estão nas mãos dos governantes, na sua capacidade de liderança política. É por isso que temos de ter muita atenção quando escolhemos os líderes políticos,
Não podemos só escolhê-los porque nos vão, enfim, favorecer com outro subsídio, mas sim porque têm de mostrar background histórico-político, que seja capaz de negociar, que tenha uma rede de contactos suficientemente boa para captar investimentos e para criar laços estratégicos com outros municípios. E se calhar as pessoas descartam estas características de quem tem que ser Presidente de Câmara e depois os resultados são os que estão à vista e que ninguém pode esconder, infelizmente. Depois dizer também que está na mão da sociedade civil, está na mão de todos nós, fazemos alguma coisa por Amarante, temos as nossas iniciativas, temos a nossa participação política, a nossa participação empresarial, como faz parte do Hugo, da Associação de Cogumelos. Isso cria dinâmicas económicas e fixa as pessoas. E por isso todos nós estamos responsabilizados nesta matéria. Muito bem. Só queria dizer uma coisa que, quando falas que, por exemplo, o Hugo tem uma criação de... Ou, assim, que deve haver, por exemplo, os apoios que, como o Hugo quis investir cá, as pessoas que estão desempregadas, que arriscassem, e que há vários apoios para fazer este tipo de projetos. Isso é muito agradável dizer, mas há uma coisa que as pessoas se esquecem. O Hugo está na associação, de facto, mas, enfim, é muito agradável isto, mas está-se a criar uma concorrência. Os negócios são o que são. Quanto menos gente estiver no mercado, muito melhor. Certo, mas há vários mercados que se pode diversificar. Mas percebo o que queres dizer. Sim, há vários mercados onde se pode investir. Em pequenas e médias empresas, não quer dizer que seja virada para a agricultura, poderá ser virada para outro tipo de negócios. Era isso que eu queria referir. Disso só, já que falaste da associação, e peço desculpa por te interromper, eu acho que nem se trata de concorrência. Eu acho que uma das coisas que nós pretendemos fazer e uma vontade que vem, como tu disseste bem, da comunidade civil, que agrega forças de direita, de esquerda, pessoas que até nem têm qualquer interesse político, nem é seu intuito. É muito superior a isso. É criar aquilo que tu falavas, por exemplo, de uma marca. Efetivamente queremos criar essa marca, Amarante como sendo a capital do cogumelo. É efetivamente uma marca que queremos e estamos empenhados em enraizar na nossa cidade. E, efetivamente é verdade. Mas não podemos camutear o facto de que é muito fácil remetermos todas as responsabilidades para o poder governativo. A culpa é da Câmara porque não há investimento. Não estou a dizer que genericamente é muito Sim, comum... as pessoas têm muito a tendência e a tentação de despachar. O problema para os outros, tudo bem que é um facto consumado, que estivemos no poder durante 24 anos e que era muito fácil, por exemplo, ao PSD dizer mal, porque dizer mal, como se chama, era muito fácil. Fazer é mais difícil, mas dizer mal é fácil, não é? Fez isto, podia fazer aquilo. Ou seja, mas nem todas as estruturas, nem todos os pensamentos de evolução de uma determinada cidade, de estímulo a uma economia, por muito pequena que seja a economia da nossa cidade, nem todos esses processos têm de despoltar por parte da entidade municipal. Eu acho que isto de ser a Câmara como um organismo que capta investimento, eu acho que isso é muito bonito no papel. É como o empreendedorismo. O empreendedorismo, se virmos em todos os municípios, vale zero. E em Amarante estou para ver se vai valer também zero. Porque fala-se muito de empreendedorismo, mas quem fala de empreendedorismo não percebe nada do que é empreendedorismo. Empreendedorismo é, por exemplo, uma coisa que ninguém nos ensina. É coisas tão simples como um processo burocrático de abrir uma empresa. Eu passei por isso recentemente. É algo difícil. E alguém nos ensina, algum destes experts em empreendedorismo nos ensina, por exemplo, a montar um modelo de negócio viável? Nada. É empreendedorismo e gastamos centenas, e neste orçamento que está em discussão aqui para a Câmara, temos lá largas centenas de euros, milhares de euros para este conceito de empreendedorismo, e aquilo vai dar em muito pouco, na minha perspectiva, porque falta uma coisa muito mais importante. Não se pode pôr só nos outros a responsabilidade tem de começar de cada um de nós, na vontade. E na vontade também dos jovens. Falávamos que os jovens amarantinos não se fixam em Amarante. É verdade, muitas das vezes nem é por falta de condições. É uma vontade. E nós, estamos aqui os quatro, conseguimos ver no nosso grupo de amigos a quantidade de jovens que quer viver fora de Amarante. E não é porque Amarante não lhes dá as condições. É uma vontade intrínseca em viver num centro urbano de maior escala. É tal questão social, é estilos de vida. Exatamente, é uma questão social, porque não poderemos enquadrar isso, como tu dizias, João. É o status quo. Mas porque se viver em Amarante, mas se nós fizermos um pequeno... Eu tenho assistido, na minha rede de amizade, uma coisa ainda pior.
é que já é o tal status quo, já não é aqui em Portugal. Eu vou para Istambul, eu agora vivo não sei onde e meio ano a trabalhar não sei onde. Isso é verdade. Não é? Já isso é que é um fator que isso, se calhar, obviamente é que ainda ninguém mais controla. preocupante, porque aí é mesmo sair do país. Ou seja, se conseguíssemos resumir isto num indicador, diríamos razões sociais. Razões sociais, sim. Porque nós, como eu estava a falar, quando falamos das infraestruturas e da capacidade que a nossa cidade tem para agregar as pessoas e para as fixar, se fizermos uma pequena comparação com os municípios vizinhos em termos de infraestruturas, nós não sabemos muitas das vezes é aquilo que temos. E não sabemos dar valor àquilo que temos. Porque nós, se formos fazer, temos uma casa da juventude, vamos visitar os municípios vizinhos, qual deles tem uma casa da juventude com a qualidade que nós temos? Temos uma casa das artes, temos inúmeros, temos um bom museu, boa biblioteca. Se nós compararmos com essas infraestruturas que nós chamamos que são infraestruturas base, nenhum destes municípios tem com a qualidade que nós temos. Sim, mas eu quando falava em infraestruturas era para a criação de emprego. E essas coisas que a Câmara criou, que tu referiste, não cria emprego aos amarantinos. A Câmara não tem que criar emprego aos amarantinos. A Câmara não tem que criar emprego aos amarantinos, mas tem que lhe dar como é que eu ia dizer? E não demos. Nós temos o parque de incubação, os parques IET, como se quiser, se não deves conhecer, certamente. Sim. Uma das minhas empresas está lá assediada. E tu tens lá um organismo, advém em que a Câmara é parceira, obviamente, sim, em que te dá todo o apoio que tu precisas para a criação de uma empresa. Quer seja na gestão de um plano de negócio, isto há uns anos atrás não existia. Criação de um plano de negócio, viabilidade da tua ideia de negócio, há todo um auxílio que não é perfeito, obviamente não é perfeito, mas que é uma coisa que potencia a vontade de alguém. Há pouco não dizias precisamente que faltava, quando se falava em empreendedorismo, faltava esse apoio no... E é isso que eu me referia. Existe ou não existe? Existe muito recentemente, mas mesmo esse apoio não é efetivamente suficiente para acompanhar uma pessoa, porque é aquilo que nós falamos deste conceito é um conceito que está muito na moda. O empreendedorismo é uma palavra que entrou na moda, infelizmente. E qualquer iniciativa que se tente fazer tem de haver lá qualquer coisa de empreendedorismo. E já se fala demais, ainda bem não, acho que é ainda mal, porque quando se fala demasiado nas coisas, as coisas perdem a sua importância. Ou seja, já temos qualquer pessoa a falar de empreendedorismo, já tem qualquer pessoa que não tem sequer nenhuma apetência para o assunto como um verdadeiro expert daquilo, enquanto o que nós precisamos são linhas orientadoras extremamente precisas e concisas que nos levem a chegar ao final, que é a criação de emprego. Mas dizias e falavas aí muito bem das infraestruturas e nomeaste aí alguns casos, como a biblioteca, a Casa da Juventude, o Museu, a Casa da Cultura ou o Centro Cultural de Amarante. E o João, portanto, falava da questão do emprego, mas certo é que nesses sítios têm que trabalhar pessoas, portanto, obviamente, o emprego também existe, se formos por aí a avaliar, não é? Portanto, a minha pergunta era, e queria que não fugisses... Mas em relação ao município como Amarante, penso que essas infraestruturas não chegam... Não são as suficientes, não é? Exato. E haveria ter que existir alguma coisa, porque tirando essas infraestruturas que o referiu, eu não vejo mais nada em Amarante, tirando... Mas o que é que tu esperarias ver? Eu não esperaria ver, era preciso investir... Mas o que é? Pois, o que é que Por exemplo, como foi criado agora o transporte urbano em Amarante, que já era uma coisa que o Bloco de Esquerda defendia e que foi agora criado pelo PSD, e que felicito aqui a Rita, que é a representante do partido, que já deveria fazer falta em relação à mobilidade, e tem que se começar por aí em ter ideias para mover Amarante. Mas não é, e apesar de concordar com a ideia, sim, e é uma ideia... Não foi uma PSD, é uma ideia do anterior executivo, aquilo estava quase pronto e foi reencaminhar. E não estou a denegrir por lado, é uma coisa boa. E só espero sinceramente... Mas se foi uma ideia do antigo executivo, não sei se isso é verdade. E é mais uma iniciativa privada, enfim. Sim. Nós fazemos todos parte agora nunca se tinha nós fazemos todos parte da governabilidade. Sim, mas se calhar já o Bloco de Esquerda não. Aquilo não, mas exatamente. todos nós fazemos parte da governabilidade da Câmara Municipal e sabemos como é que o processo foi elaborado e como é que surgiu e tudo. Aquilo não é uma coisa da Câmara. Vamos fazer disto já uma bandeira eleitoral. Aquilo não é da Câmara. Vamos sim aceitar que a coisa é positiva, mas obviamente. E espero sinceramente, e está aqui a Rita e aproveito para lhe dizer isto diretamente, espero sinceramente que aquilo funcione. Espero que aquilo funcione, porque aquilo, se funcionar, é bom para Amarante. Mas que fazia falta transportes urbanos em Amarante, fazia, até porque eu conheço cidades como Famalicão e Guimarães em que isso já
faz parte quase da história. Sim, e lá está, volta ao mesmo que o Executivo E a mobilidade é um ponto importante por na hora de acaso, fixar as calhou de populações. ser agora, não sei, pronto, estou aqui a saber agora que já era uma ideia, se calhar, do antigo Executivo. Já era uma ideia que estava a ser construída há algum Era uma tempo. ideia que o PSD Apenas- estava a apresentar Sim, há mas muito tempo. toda a gente Também defendia, não se tinha concretizado, toda a gente defendia, mas só se concretizou agora. Exato, agora é que está. Não é tão simples isso, porque isto é uma iniciativa privada com o apoio da Câmara. Não é Sim, uma sim, iniciativa mas da lá Câmara. está, Ou mas- seja, é todo um processo que começa por a aliciação, permita uma expressão, de um privado para entrar numa parceria com a Câmara. Não é como tu dizes, olha, eu quero, faço. É uma estrutura e uma coisa muito mais complexa. Mas isso levar-nos a outro Outro, debate, que é exatamente. qual é o papel do Executivo ou de uma Câmara, é se afinal é fazer tudo ou estabelecer parcerias que Obviamente, levem aos resultados, obviamente, que, exatamente. muito sinceramente, talvez seja por aí o caminho, embora não me caiba a mim Sim. expressar aqui opiniões. Mas a pergunta era isso que dizia, eu pedia-te que respondesses diretamente, portanto, olhando para trás e fazendo uma avaliação desta governação socialista, efetivamente, e pondo na mesa, trazendo estes números que o Domingos aqui nos deixou, portanto, que avaliação é que fazemos? O que é que falhou? Falhou? Eu acho que não Concordas falhou. ou não? Eu acho que não falhou. Nós temos, mais uma vez, não podemos falar as coisas desgarradas da realidade. As políticas foram boas, mas mesmo assim as pessoas não quiseram ficar em Amarante, é isso? Vamos lá enquadrar. Nestes últimos 24 anos foram feitos todo um conjunto. Obviamente que fizemos coisas bem feitas, coisas menos bem feitas e coisas que poderíamos ter feito que não fizemos. Mas isso acontece em qualquer executivo. Sim, não Há é isso sempre, que está aqui em causa. não é nem isso que está em causa. Exato. Efetivamente, a avaliação que eu faço tem de ser extremamente positiva. Nós conseguimos dotar o nosso município de todo um conjunto de infraestruturas e de condições, bases, que podem potenciar esse desenvolvimento económico, se assim quisermos dizer. Quer em termos de vias, pavimentação de vias. Se nós nos lembrarmos, e quem anda um pouco nas campanhas de há muitos anos atrás, anteriormente fazia-se a campanha, 2/3 da campanha era feita em terra. Hoje, 3/3 da campanha é feita em terrenos De que valem de as longevidade. estradas, de que valem os prédios, De que valem? as infraestruturas se não existirem pessoas. E as como é- pessoas estão a fugir. Mas de é que as Amarante. pessoas só se... É só essa se... a pergunta que está em cima Não, da eu mesa. acho que estamos a enquadrar o problema de uma forma diferente. Porque nós nunca podemos pensar se só vamos fazer se houver pessoas. Nós para já temos de partir de um ponto é que nós temos um tipo de povoamento que não é concentrado, como nos grandes núcleos. Ou seja, é um Está tipo... espalhado. É um povoamento extremamente disperso, como falámos das várias aldeias que temos no nosso município e que essas mesmas aldeias precisam de estradas pavimentadas para vir até ao centro, precisam das infraestruturas básicas, como a eletricidade, os saneamentos, as águas. É tudo um conjunto de infraestruturas que têm um valor acrescido devido ao nosso tecido territorial, que é muito disperso. E nós não podemos pensar, como estava a falar, ao contrário, isto é, nós só vamos fazer se houver pessoas. Não, nós temos de fazer para as pessoas conseguirem ficar. Não, É um estava a investimento. perguntar, quer dizer, tem que existir aqui uma harmonia, um equilíbrio entre Obviamente. as infraestruturas e as pessoas, porque aliás é uma das questões que Mas temos eu não de sei debater, se alguém, que é- se alguém acha, e se acha, acho que acha mal, que temos um excesso de infraestruturas. Eu acho que ninguém se pode chamar excesso termos uma captação, por exemplo, de saneamento extremamente alargado do nosso município, ou o abastecimento de água pública. Isso nunca é em excesso. Em suma, o pleno é que toda a gente tenha acesso a esses serviços de base. Eu acho que daí teríamos de estar todos de acordo. Não poderemos inverter o sentido. Por isso, quando eu falava de que acho que é extremamente positivo os últimos anos, os anos de governação onde o Partido Socialista esteve no poder, prendem-se um bocadinho a isso, todo o conjunto de infraestruturas que foram feitas, que quando o Partido Socialista entrou na Câmara não existia nada. Também entrou às 20 e tal anos. Mal seria se em 24 anos fala-se, se fizesse, não obviamente, é? mas ninguém pode escamotear o facto de termos um conjunto de infraestruturas que, se comparar com municípios vizinhos, eles não as possuem. É isso que eu não entendo quando nós dizemos paramos no tempo. Paramos no tempo. Bem, há muita coisa. Se calhar o mais importante no desenvolvimento das cidades é aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. É potenciar a cidade a estar preparada para. Mas então, Parar no tempo. desculpe Vamos ter interromper que ser nós, vamos se parar. Amarante Vale. então tem essas infraestruturas e foi feito tudo, Porquê é que as porque é que as pessoas pessoas saíram então? É isso. É com essa questão que vamos para o intervalo. Voltamos já de seguida para a segunda e última parte do nosso programa de hoje. Até já.